Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta, depois de alguns dias de descanso. Como vai você? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos continuar em João capítulo 14, a parte 2. Uma parte muito importante, muito joia, né? Quando o discípulo pergunta a Jesus ali, pede a Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus começa a falar que quem visse ele, veria o Pai. Sobre isso nós vamos meditar hoje. Não sai daí, fica até o finalzinho que tem muita lição legal da Bíblia para nós aprendermos hoje. Hoje episódio de número 134 da segunda temporada. João capítulo 14, a parte 2. Vamos lá. Mostra-nos o Pai. Isso implica, se você puder, leia o capítulo 14 para você entender depois a pregação expositiva que estamos fazendo aqui, explicação do texto, tá? Você também pode nos seguir lá no Instagram, entendes, _o que estás lendo, e você encontra o nosso podcast no Spotify, no Breaker, no Radio Public, no WordPress, no Google Podcasts, no Spotify. Em vários streams aí você encontra o nosso podcast, entendes o que estás lendo. Lá tem uma forma de você também entrar em contato conosco para nós sabermos como essa mensagem tem chegado até você, de que forma tem te abençoado. E é muito jóia esse contato aí, essa interação entre nós, beleza? Então, uma visão de Deus como Pai. É importante termos essa noção que Deus ele é o nosso Pai. Mostra-nos o Pai. Não é mostra-nos o Criador, o governador, o juiz, mas o Pai. Essa necessidade, ela foi sentida e ela é geralmente sentida, né? Não foi o grito de um, mas o grito de todos, em maior ou menor grau. Essa necessidade agora, ela era especialmente sentida pelos discípulos. Mostra-nos o Pai. Eles tinham ouvido muito sobre ele, sobre o Pai, no ministério de Jesus, e isso despertou neles um desejo intenso de conhecê-los, de conhecer o Pai, de desfrutar de uma comunhão mais próxima com o Pai e até mesmo de ter uma visão direta dele, do seu caráter, e especialmente eles sentiriam esse desejo agora que Jesus estava para deixá-los. Então eles suspiraram por uma visão de seu Pai. Jesus era totalmente capaz de fazê-lo. Senhor, mostra-nos. Sua habilidade para fazer isso os discípulos estão confiantes. Da disposição de Jesus em fazê-lo, eles têm poucas dúvidas. Portanto, a oração é direta, confiante, mas reverente também. E a confiança deles estava bem fundamentada. Jesus foi capaz, estava disposto a fornecer-lhes uma visão do Pai e lutou muito para prepará-los para isso, para que eles compreendessem. A consciência pelo pecado, ela tornou-se culpada, oprimida e turbulenta. Somente a justiça e a reconciliação de Deus em Cristo podem apaziguá-la. E somente uma visão completa a respeito do nosso Deus em seu caráter real e disposição como um Pai bondoso, amoroso e perdoador pode satisfazê-lo. O grito órfão do coração humano é pelo Pai divino. Há nele um desejo que nada pode satisfazer, exceto o Pai divino. Um lugar que ninguém mais pode preencher, um vazio do tamanho de Deus. Em Cristo, o caráter de Deus foi manifestado, não apenas como Criador dos homens, mas como seu Pai. E em sua vida, ações, conduta, poder, sabedoria, justiça, santidade, amor e misericórdia, Jesus revela o Pai. O Pai Supremo brilha através de Jesus.
Em sua vida na terra, ele foi uma personificação do coração divino e uma revelação da vontade e dos propósitos divinos de Deus. Então, tudo isso foi exibido na natureza dele, de modo que era próxima, clara e de uma forma mais atraente e agradável. Para quê? Para que ele pudesse realizar totalmente a visão do Pai. Cristo deve ser totalmente conhecido. Para ver o Pai, Cristo deve ser visto e reconhecido. O próprio pedido, mostra-nos o Pai, é uma confissão de sua ignorância a respeito de Jesus. Então, porque se eles o tivessem conhecido, eles teriam conhecido o Pai. Ainda não me conheces, Felipe? Tu, um dos meus primeiros seguidores? Para a fé, Cristo e o Pai estão em união essencial, estreita e divina. Nessa visão espiritual, o Filho é visto primeiro no Pai e depois o Pai é visto no Filho. A ordem depende do ponto de vista do qual a fé olha, mas seja visto em sua essência, natureza e glória, ou em relação ao esquema de redenção, o Filho é visto no Pai e o Pai no Filho. Entenda comigo que tudo isso foi resultado da comunhão de Jesus com o Pai. Ele disse: eu vou para o Pai. Assim foi completada a sua comunhão em sua natureza humana, em seu trabalho, em sua missão com o Pai. E as bênçãos dessa comunhão fluiriam para os cristãos como rios de água viva. Ele se aproximou do Pai para que o Pai pudesse chegar mais perto deles. Que a fé possa brilhar no sorriso de seu semblante e ficar satisfeita com a visão divina pela qual anseia a alma, e ela possa ficar em êxtase com a resposta completa de uma de suas orações mais profundas: mostra-nos o Pai. Felipe, ele teria falado com a maior sinceridade e não sem justificativa se tivesse dito que certamente conhecia Jesus. E em certo sentido, era perfeitamente verdade que Felipe conhecia Jesus. Na escuridão, ele teria reconhecido a voz do Mestre e até mesmo seus passos. Naquilo que é a mera superfície da humanidade, o conhecimento era amplo o suficiente. Mas no momento em que Jesus busca as profundezas, o conhecimento de Felipe falha e Felipe diz: mostra-nos o Pai. Na simplicidade da mais absoluta e sincera ignorância. Que humilde e belo reconhecimento do lugar de Jesus e dos seus servos, respectivamente. Vemos que Jesus, ele diz sem a menor hesitação que seus servos fariam coisas maiores do que ele. Nós vemos isso aqui nessa narração do capítulo. Aqui estão as palavras de alguém que sempre pensou, antes de tudo, na glória e na vontade de seu Pai Celestial. Portanto, seja feita o que importa de quem é a mão visível. Nada de bom pode ser feito, seja em grau superior ou inferior, sem a força habilitadora do Espírito Santo de Deus. Grandes obras envolvem grandes talentos, e isso, consequentemente, traz grandes responsabilidades também. Nosso Senhor, tendo assegurado aos seus discípulos que eles realizariam maravilhas, transcendendo até mesmo seus próprios atos de poder e graça, agora passa a explicar como eles serão qualificados para um serviço tão árduo e eficaz. Jesus era aquele que tinha grandes reservas de riquezas entesouradas no banco dos céus. E por um tempo ele mesmo fez uma aplicação para realizar suas obras maravilhosas. Ele mesmo, habitando na terra, havia pedido em sua própria pessoa e por suas próprias ministrações diretas ao seu Pai Celestial. E agora que estava se aproximando a hora de Jesus ir embora para um país distante, as obras ainda tinham de ser feitas, sim, obras ainda maiores. E o tesouro celestial tinha que estar em constante requisição. As obras maiores eram impossíveis a não ser
como respostas a orações verdadeiramente cristãs. Grande encorajamento havia para todos os que procuram o bem dos outros. Muitas coisas boas de certo tipo podem ser feitas sem oração. Existem necessidades físicas dos homens, suprimentos físicos, mas aquele que deseja fazer o bem maior deve estar sempre se perguntando o que Jesus faria. Se ele mesmo pudesse ser considerado apenas um de seus próprios servos. Devemos viver uma vida de ministério aos homens como servos do Senhor Jesus. Nosso ministério deve ser medido não pelo que os homens pedem, mas pelo que Jesus procura dar. Temos maiores bênçãos à nossa disposição para um mundo necessitado do que qualquer coisa que a natureza possa fornecer. Então, Ele e o Pai são um. Tudo que for pedido em nome de Jesus será feito através do próprio Jesus. Observe como logo foi dada a oportunidade de experimentar a realidade de tudo isso. Olhe para o homem coxo deitado no belo portão do templo. Ele está pedindo, seus desejos não vão além da esmola. Há muito tempo ele aprendeu a ficar contente se ao menos pudesse se arrastar pela existência. Mas a Pedro é dada a oportunidade de algo muito além de uma esmola. E ele fala ao coxo, não em seu próprio nome, tudo teria sido em vão, mas em nome de Jesus de Nazaré. Aqui está uma revelação que muitos de nós ainda temos que descobrir, para que possamos nos tornar canais abençoados do mais alto poder que flui através dessa mediação do Senhor Jesus. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor. Se você tem necessidade de algo, peça a Deus em nome de Jesus Cristo. A todo aquele que bate se abre, todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe. É o que diz a palavra de Deus, estando de conformidade com a vontade dele. Beleza? Um abraço para você, eu te espero no próximo episódio, onde nós continuaremos meditando nesse capítulo 14 do Evangelho segundo João. Muita coisa legal para a gente aprender. E a gente tem um encontro marcado lá. Eu te espero lá no próximo episódio. Um abraço. Fique com Deus. Até breve.